Esse vídeo se refere à análise da estratégia que o Hidros usa para simular a extração de água pelas plantas. Importante deixar claro que o Hidros não simula crescimento de plantas. Ele até simula a distribuição de raízes no perfil ao longo do tempo, mas é distribuição de um crescimento de raízes previamente suposto ou conhecido, definido pelo usuário e fornecido ao programa. Hoje, então, nós vamos falar especificamente do termo S desta equação. O S representa o volume de água removido pelas plantas por unidade de volume de solo e de tempo. E como nós estamos falando de hidros 1D, então a gente está se referindo à modelagem da absorção de água pelas plantas nesta sequência de elementos de volumes dispostos em uma única direção, seja 1D. É importante ficar claro que na discretização espacial necessária para a solução numérica da equação de Richards, várias divisões de espaço podem estar contidas em uma unidade de volume de solo, assim como várias unidades de volume de solo podem estar contidas em uma subdivisão espacial. Quem determina essas subdivisões? É o usuário que vai estabelecer a quantidade de subdivisões seguindo algumas orientações que falaremos em outro momento. O hidro simula a absorção de água pelas raízes em função da transpiração potencial, que é a demanda, e de quanto o solo pode ofertar. Há diferentes possibilidades de tratar a transpiração potencial no hidros, que vão desde informar diretamente os valores de transpiração potencial ao longo do tempo, ou usar estratégias de cálculo a partir de variáveis meteorológicas e índice de área foliar. Tudo o que eu vou explicar daqui para frente é considerando um intervalo de tempo dt para o qual há um valor de transpiração potencial. Para outros intervalos de tempo, é só aplicar o mesmo raciocínio. Também tudo o que eu vou falar será considerando uma profundidade máxima de raízes. Para outras profundidades, é só aplicar também o mesmo raciocínio. Uma informação necessária é informar ao modelo a parcela de transpiração que pode ser retirada de cada camada discretizada do perfil onde há raízes. Se considerarmos que as raízes extraem água em quantidades iguais de cada camada, então a parcela da transpiração potencial seria a mesma para todas as camadas. Matematicamente, seria apenas dividir a transpiração potencial pela profundidade até onde existem raízes, como está ilustrado nesta equação, em que este termo pode ser expresso desta maneira. SP, em função de x ou em cada posição aqui do perfil, representa a parcela da transpiração potencial que pode ser retirada de cada unidade de volume de solo. LR representa a profundidade até onde existem raízes. E o termo 1 sobre LR representa a proporção DSP sobre transpiração potencial. Embora pareça estranho, a unidade de SP é dia na menos 1 e de 1 sobre LR é centímetro na menos 1 se nós
utilizarmos dia como unidade de tempo e centímetro como unidade de distância. Usando outras unidades para grandeza tempo e distância, certamente as unidades de SP de 1 sobre LR também serão diferentes. Importante lembrar, como nós falamos anteriormente, que em cada camada discretizada podem estar contidas uma, menos que uma ou mais do que uma unidade de volume de solo. Vamos exemplificar com números. São duas configurações que precisam ser feitas. A discretização do perfil em camadas matemáticas, camadas discretas, e a definição do valor de 1 sobre LR de cada camada. Percebam que na discretização desse exemplo existem 10 camadas discretas nesse intervalo de 50 centímetros onde há raízes. Portanto, cada camada tem 5 centímetros de espessura. E em cada camada de 5 centímetros de espessura estão contidos 5 elementos de volume de solo. Por que 5 elementos de volume de solo? Como estamos usando a unidade centímetro, então cada elemento de volume tem 1 centímetro de aresta. Portanto, em uma camada de 5 centímetros cabem 5 elementos de volume de solo. Agora vamos ver como é feita a definição do valor 1 sobre LR para cada camada de solo. Muito simples, basta dividir 1 por 50 e temos o valor 1 sobre LR para cada camada de solo. Para que a configuração de 1 sobre LR esteja certo, é preciso que o resultado desta integral seja 1, ou seja, fazendo o produto de 1 sobre LR vezes o dx de cada camada e somando todos, é preciso que resulte 1. Se o valor for diferente de 1, o modelo vai considerar que existe mais ou menos transpiração potencial da que de fato existe. E isso vai ocasionar superestimativa ou subestimativa na absorção de água pelas plantas. Percebam que se somarmos os produtos 0,02 vezes 5 para todas essas camadas, o resultado vai ser 1, indicando que 1 sobre LR está corretamente definido. Mas ao usarmos esta estratégia 1 sobre LR, estamos considerando que as raízes extraem quantidades iguais de água de todas as camadas. Isso não seria apropriado se a concentração de raízes for diferente nas diferentes camadas, e é o caso desta planta que a gente está observando. Existem mais raízes na parte superior e bem menos raízes na parte inferior. Então, é preciso que o SP reflita esse potencial diferente de extração de água em cada camada. Vamos ver então como que a gente pode fazer isso. No lugar de LR, que era constante, aparece Bx, que é variável. Bx pode ser qualquer função matemática que atenda ao critério desta integral ser igual a 1 e que represente a proporção de ocupação de raízes em cada camada do perfil de solo. B em função de x significa que o valor de B pode mudar em cada posição de x. O Hydrus tem uma sugestão de equação para definir B em cada posição x da camada de solo que contém raízes. Para não complicar o exemplo, eu vou usar uma distribuição em porcentagem para chegar a valores de Bx de cada camada.
Vamos considerar que cada uma destas camadas tenha estas porcentagens do total de raízes. Obviamente, a soma das porcentagens tem que ser igual a 100%. Assim como o 1 sobre LR, o Bx é a proporção de SP sobre TP em cada unidade de volume de solo. Usando esta camada como exemplo, vejam que 15% está para 5 centímetros. Então, dividindo 15 por 5, resulta 3%, ou seja, existe 3% do total de raízes em cada unidade de volume de solo que está contido nesta camada. 3%, em termos de proporção, é 3 dividido por 100, que resulta 0,03, que corresponde ao valor de Bx para esta camada, porque Bx é a proporção de SP sobre ATP. Feito isso, definidos os Bx de cada camada, é preciso conferir se essa integral resulta 1. Se nós fizermos os produtos Bx vezes dx e somarmos para todas as camadas, nós vamos verificar que o resultado é 1 e, portanto, Bx está apropriadamente definido. Neste slide, eu coloquei um exemplo de verificação se Bx está correto. Se Bx estiver correto, o somatório do produto SP/dx tem que resultar a transpiração potencial. Então, neste exemplo, a transpiração potencial foi definida como sendo 0,5 centímetros por dia para o intervalo de tempo considerado. E considerou-se que as raízes estão ocupando essa camada de solo até 50 centímetros de profundidade e que essa porção de solo está subdividida em camadas matemáticas, cada uma com 5 centímetros de espessura. As raízes estão distribuídas seguindo estas porcentagens e, como nós vimos antes, a partir destas porcentagens, nós chegamos ao valor de Bx para cada camada. SP é o produto Bx vezes a transpiração potencial. SP vezes dx é a quantidade da transpiração potencial que pode ser retirada de cada camada matemática, e o somatório do produto SP/dx até a profundidade onde tem raízes tem que resultar um valor igual à transpiração potencial. Então fica esse exemplo para vocês conferirem e se guiarem depois para fazer as distribuições de raízes que atendam essa necessidade. Com estas definições, seja usando 1 sobre LR ou Bx, o modelo está configurado no que se refere a quanto de transpiração potencial ele pode retirar de cada camada onde existem raízes. O quanto da transpiração potencial o modelo vai efetivamente retirar de cada unidade de volume de solo e de cada camada discretizada vai depender do valor de uma função de redução da transpiração. A equação de cima é a que nós vimos anteriormente. Então, a primeira equação representa o quanto da transpiração potencial pode ser extraída de cada unidade de volume de solo, e a segunda representa o quanto da transpiração potencial efetivamente é extraída de cada unidade de volume de solo.
Vejam que esta segunda equação é a primeira multiplicada por esta expressão, que significa a função de redução da transpiração. Esta função alfa, ela é uma função do potencial matricial que existe em cada posição x de intersecção entre as camadas discretizadas. Mas o que é essa função alfa? Como nós já falamos, ela é uma função de redução da transpiração, que representa quanto o solo restringe a transpiração potencial. E como é essa função alfa? Eu vou explicar usando a função empírica de Fed. Para outras funções, a matemática é diferente, mas a lógica é a mesma. A função varia de 0 a 1. Quando alfa for 0, Sx é igual a 0. Significa que o solo impede que haja transpiração. Quando alfa for igual a 1, Sx é igual a Sp, significando que o solo não restringe a transpiração e ela é igual à transpiração potencial. Em qualquer outro valor entre 0 e 1, significa que a transpiração atual é menor que a potencial, porque o solo está restringindo a transpiração. E a restrição aumenta quanto mais alfa se aproxima de zero. No eixo x dessa função está o módulo do potencial matricial. Portanto, esses parâmetros PO, PO, PT, P2H, P2L e P3 são valores de módulo de potencial matricial. Então, partindo de um módulo de potencial matricial igual a zero, onde o solo está saturado, quanto mais para a direita, menos água existe no solo. Vejam que há duas regiões em que o solo impede a transpiração. Na região de oxigênio insuficiente para que haja transpiração e na região em que a água é insuficiente para que haja transpiração. Notem que há uma região ótima para a transpiração em que alfa é igual a 1, na qual não há falta de água nem falta de oxigênio. Antes dela, há uma região de relação direta de alfa com o módulo do potencial matricial, sobre a qual a disponibilidade de O2 passa de uma condição impeditiva para ótima a transpiração. E depois da região ótima, existe uma região de relação indireta de alfa com o módulo do potencial matricial, sobre a qual a disponibilidade de água passa de uma condição ótima para uma condição impeditiva à transpiração. Percebam que há duas curvas, mas a única diferença entre elas é o valor do potencial matricial ou módulo do potencial matricial nesse caso, em que inicia a redução da transpiração por falta de água, que é chamado de potencial matricial crítico. Quando a transpiração potencial for menor que 0,1 cm por dia, o Hydrus usa o P2L. Quando a transpiração potencial for maior que 0,5 cm por dia, o Hydrus vai usar o P2H como potencial matricial crítico. E quando a transpiração potencial for entre 0,1 e 0,5, o Hydrus usa um valor de potencial matricial crítico entre P2H e P2L, calculado por interpolação linear. Também no segmento de aumento e diminuição, alfa é calculado por interpolação linear. Os valores PO, POPT, P2H, P2L e P3
são parâmetros que precisam ser definidos pelo usuário. O Hydrus possui um banco de dados com valores sugeridos para diferentes culturas, inclusive em diferentes fases de crescimento, mas eles podem ser alterados ou ajustados pelo usuário conforme a cultura considerada na simulação. E assim, a função de redução da transpiração imita o que a planta sente no solo, ou seja, com excesso de água, a planta não consegue transpirar como poderia por falta de oxigênio no solo, e em solos com pouca água, a planta não consegue transpirar como poderia por falta de fluxo de água do solo para as raízes devido ao decréscimo da condutividade hidráulica. Trago novamente a equação contendo o S para nós fazermos um fechamento das conexões. O S da equação é este S que representa quanto da transpiração potencial é efetivamente extraído por unidade de volume de solo, e ele é o produto do máximo que a planta pode extrair pelo fator que determina quanto do máximo o solo deixa a planta extrair. Somando as extrações de todas as camadas, desde LR até a superfície, resulta a transpiração atual que aconteceu no intervalo de tempo considerado. Todo este cálculo é repetido para todos os intervalos de tempo ao longo de toda a simulação. Quando o crescimento de raízes deve ser considerado ao longo do período de simulação, o Hydrus usa uma função de distribuição de Bx no perfil de solo. Mas esse assunto nós vamos tratar em um momento posterior.